Fala galera, Marabês aqui e hoje eu venho trazer para vocês um vídeo sobre o HRC. Como que a gente usa, por que que a gente deve estar buscando utilizar, quais são as suas funcionalidades, como que eu coloco uma mão então para rodar, né? Então essa aqui vai ser a página inicial do HRC quando vocês abrirem, né? Então a gente tem aqui algumas opções. A gente pode vir em File, a gente consegue carregar algumas mãos, a gente consegue importar algumas mãos também. A gente tem a equidade, a gente pode estar selecionando aqui também, range equity, né? Então a gente seleciona um range e compara a equidade desse range contra o range do vilão. A gente tem aqui também, cadê? Uh, a gente tem o Range Equity, Structure Manager. Então, isso aqui é muito bom, porque a gente pode vir lá no Sharkscope, para quem tem assinatura paga, e baixar a estrutura do torneio. Então, ele já monta todos os pay jumps, quais foram os valores dos prêmios, aonde é o ITM, onde é a bolha, quantos players deu, qual que é a quantidade de ficha. Ele já pega todas essas informações e cria para vocês aqui a estrutura desses torneios, para que vocês não precisem montar na mão cada uma delas. Além disso, a gente tem aqui em Windows, a gente pode resetar quando a gente ampliar alguma coisa, colocar, sair alguma coisa aqui desse quadrado. E agora a gente vem para a parte mais operacional. Então, para rodar uma mão, é bem simples. A gente vem aqui em New Monte Carlo Range. Ele vai abrir essa janela. E após abrir essa janela, a gente pode ter as opções que são as seguintes. A gente pode copiar o texto da Range History, seja do Range to Note ou do PT4, do Ronder Manager, e aí a gente cola ela aqui, e ele já completa os stacks, qual é o blind, quais são os KOs, mas importante dizer também, os KOs eles pegam geralmente pro PS e PS Espanha. Os outros sites a gente vai precisar ter o print do spot para poder ajustar os KOs. Aqui a gente pode limpar todas essas opções, e aqui a gente pode rodar os stacks, né? Parte de prizes é onde eu falei para vocês, né? A gente tem todas as estruturas aqui, algumas estruturas que eu já baixei, que eu já importei. Então sempre que eu quero que eu quero rodar um spot de um Bounty 11, por exemplo, que é um torneio que eu jogo regularmente, ou SPK Rumble 55, eu já sei, eu já tenho a estrutura pronta e aí isso me economiza tempo. Então a gente coloca aqui também. Então aqui embaixo a gente tem as opções do Small Blind, Big Blind, os antes, se tem Straddle, se pulou o USB, né, a gente tem essa parte aqui. Quando a gente monta a parte Bounty, ele já informa que é Progressive KO, ou se é KO, ou se é Vanilla, ele simplesmente ignora o fator KO, ele exclui essas duas colunas aqui. Também a gente vai ter o seguinte, a gente tem aqui as opções para rodar a mão em XPV, em FT, em FGS, né, que é o Future Game Simulation, ele vai simular como seria a mão após tu ganhar ou perder esse spot, jogando range contra range lá na frente, né, então ele faz uma expectativa de como estaria o teu torneio, e aqui ele tem a mão jogada em Multitable Tournament, né, então tipo, essa aqui vai ser provavelmente a que a gente mais vai acabar utilizando, além do ICM, para FTs. Então, após a gente ter feito todas essas opções, a gente pode vir aqui em Next. Opa, em Next. E aí, a gente tem duas maneiras de utilizar o HRC. A primeira, que é essa parte mais simples, né? Então, a gente coloca aqui as sizes. Eu vou habilitar que tenha um limp. Eu vou habilitar aqui a size de 2BB, 2BB, 3BB. Né? Então, agora todas elas abrem 2 ou 3 blinds. Ou então, a gente pode... aqui a gente adiciona, né, o Small Blind limpando. Ou então a gente pode utilizar um preset de uma configuração mais avançada. Então eu já tenho aqui minhas sizes pré-flops todas configuradas. Isso faz com que o meu Big Blind, por exemplo, ele tenha uma reação diferente do meu jogo do meu jogo em posição. Então a gente percebe que aqui, que no geral, eu habilitei uma size de 2 blinds, porém em Blind War eu já deixei habilitado tanto para o SB abrir 3,5 quanto para o Big Blind punir 3,5. A size de tribet, então Big Blind contra SB ele tá tribetando 2.75.
No geral, IP tá tribetando 3. Então a gente tem essas diferenciações de sizes. Além de também aqui nessa parte de allow flats, né? Tipo, allowed flats, que a gente está permitindo os flats, a gente consegue adicionar quantas pessoas vão fletar aquela mão. Importante dizer, cada vez que vocês adicionam mais pessoas fletando, mais sizes, as trees que vocês vão rodar, as árvores que vocês estão rodando, elas vão ficar cada vez mais pesadas. Então isso também gera implicações. Então vai demorar mais tempo para rodar uma mão, ou a mão vai simplesmente ficar muito pesada, dependendo da capacidade do seu computador, ela não vai rodar. Então a gente tem que estar sempre atento a esses detalhes aqui também. A gente tem também uma parte de pós-flop, e aí essa parte eu vou entrar mais pra frente num outro vídeo, porque ela é um pouco mais complexa de se utilizar. E aí a gente tem aqui a parte do preview. Então, antes de botar uma mão para rodar, eu quero saber se a mão que eu estou rodando ela está certa. Então, eu habilitei que eu posso dar open e nessa simulação em específica o USB me chovou. Beleza, quero saber então qual que seria o meu range de call. Então aqui, beleza, eu posso abrir 2 blinds, eu não tenho chove no meu range e o USB tem 3 opções. Ou ele dá call, ou ele tribeta, ou ele chova. E aí tem aqui o cold call do Big Blind, o nosso call após o Big Blind isolar a mão, ou simplesmente só o call final da mão. Aí a gente vai vir em Finish e ele vai vir para essa aba aqui. Ele vai pré-rodar as mãos. Qual é a primeira coisa que a gente deve fazer após ele concluir a primeira rodada de montar simulações? A gente vem aqui em cima, no playzinho verde, a gente seleciona Full Tree, e a gente deixa aqui com Say Target 10. Eu geralmente deixo 10 no geral. Em situações de FT a gente pode estar rodando com 5. Ele vai deixar a tua simulação mais precisa. Ele vai rodar mais flops, mais pré-flop, mais... Ele tem... ele deixa mais preciso. Tem algumas informações aqui que ele inclusive mostra, né? Quanto mais próximo do 1 ali, melhor. Quanto mais longe, menos precisa fica a tua árvore. Mas entre 10 e 7 já é um bom número para a gente estar rodando as nossas trees. Então, beleza. Colei a mão, fiz todo esse processo. E aí agora eu vou verificar, né, qual é a minha ação. Então, a mão específica está aqui, né? Eu estou jogando do hijack, eu tenho 50 blinds. O cutoff tem 31 blinds, o botão tem 9. O USB tem 12.3 e o Big Blind 43. O que ele nos mostra? Geralmente, ele vai mostrar para vocês essa aba de EV. Então, a gente tem aqui em cima essa parte do EV comparado com o Fold. Nesse segundo quadrado, a gente vai ter o EV comparado com a melhor ação. Então, ele vai pegar, por exemplo, se você tem uma opção de chovar e de abrir size, mas o chove é melhor, então quando tu clicar aqui, ele vai te dizer que o chove é melhor, né? Ele vai mostrar o EV do chove ao invés do raise. Aqui a gente tem, basicamente, né, o range selecionado, o que a gente deveria jogar. Nessa parte, que é a parte que eu mais utilizo, ele mostra o teu range frequenciado em um gráfico de barras, e aqui ele mostra em gráfico de pizza. Visualmente, para mim, eu prefiro olhar em barras, eu acho que fica melhor de ver. E aqui a gente também tem uma outra opção, que é... Ué, apareceu? Apareceu. Que ele tem essa outra opção, que ele pega as porcentagens e corrige com a comparação dos folds. Né? Então a gente tem esses detalhes. Quais são as duas que eu mais utilizo? O EV e o gráfico de barras. Depois que a mão foi rodada, vocês esperaram rodar full tree, analisaram, o que é muito importante a gente fazer? Abrir a árvore e visualizar como é que esse range GTO está se comportando. Porque o HRC ele não está levando em consideração o range do vilão que tu está jogando. Ele está levando em consideração o GTO daquele spot. O que a gente deve fazer agora? Imputar os node locks, corrigir os ranges percebidos que a gente imagina que o vilão esteja jogando. Então, nesse caso, eu vou vir aqui no range do SB, né? E aí eu vou verificar que o range dele dá 4,9% de call e 15,2% de chove. Mas eu acho que ele chova menos do que isso. Eu acho que ele chova talvez 9% e ele dá mais calls do que choves. Por se tratar de uma FT, o bounty dele ser grande, eu acredito que ele flete mais. Ou ele chove a mais, né? Então isso a gente também pode fazer. E como é que a gente faz isso?
A gente clica com o botão direito, a gente vem aqui em Edit Range, e aí a gente simplesmente vai selecionando, muito importante lembrar, né? Eu tô clicando aqui na opção do chove dele e editando o chove. Então eu vou alterar o chove, eu vou tirar algumas mãos, com o mouse mesmo, a gente pode rodar o scroll também aqui, e aí a gente dá um OK. Depois de dar esse OK, o que vai acontecer? Eu vou abrir aqui, a simulação já está pronta. Ele loca o range, justamente para que ele não volte para um range GTO. Então aqui, ó, ele node locou que o vilão está chovendo esse range em roxo, 9,9%, e tá dando 8,5% de call. Então eu aumentei os calls e diminuí os choves, porque eu não acho que na FT o cara vai chover 3,322. Após fazer isso, qual que é a minha primeira... qual que é o que a gente faz agora? Porque a gente precisa rodar de novo, mas eu preciso rodar full tree, vai demorar muito? Não. A gente vem aqui no playzinho de novo, em vez de selecionar full tree, a gente seleciona sub tree, marca essas duas opções, o reset, estratégias e o regret, aqui, né? E dá um OK. Feito isso, ele vai recalcular o teu range de pré-flop, além de recalcular o EV do teu range de call. Então, por exemplo, esse aqui é o nosso range de call versus um range locado, e esse aqui seria o nosso range de call versus a teoria. Cadê aqui, ó? SB, isso. E esse aqui é o nosso range de call versus a teoria. Então, a gente percebe que a teoria, ela paga 18,2%, enquanto quando a gente imputa o node lock, a gente está pagando 12%. Então, já deu uma diferença de 6% no range, além da diferença gigantesca nos bottoms do EV. Porque na teoria a gente está pegando, por exemplo, um ICE 10. Aí ele mostra aqui pra gente, cada vez que a gente dá o call de ICE 10, a gente ganha 0,64% de EV. E esse 0,64 representa $13 cada vez que a gente dá o call. Versus um range ajustado, a gente nota que sai do 0,64 e vai para o 0,03, e aí a gente passa a ganhar 0,52 centavos de dólar a cada vez que a gente toma essa ação de dar bet call com ICE 10. Então, é basicamente isso. Assim, ainda vão ter outros vídeos se aprofundando mais nos estudos de HRC, tanto de pré-flop quanto de pós-flop. Mas esse aqui é mais um introdutório para que a galera comece a aprender a utilizar esse software, que ele vai ser fundamental para quem quer estar evoluindo o jogo, principalmente em cenários de CM. Porque aqui, diferente do Wizard, a gente vai conseguir fazer node locks no pré-flop, enquanto o Wizard a gente consegue fazer o node locks somente no pós-flop. Outra funcionalidade muito interessante que a gente vai ter é justamente os estudos de multi-way pot com ICM, né? Que aí eu também vou trazer para vocês lá na frente, onde o Wizard também só traz spots heads up. Então a gente consegue configurar a mão desde o pré-flop até o river, e aí é só fazer todos os presets ali, tudo bonitinho. Então, gurizada, é basicamente isso. Né, a gente tem aqui também depois as opções de salvar as mãos, salvar esses arquivos para que a gente possa rever, para que não precise ficar gravando e ficar só com prints, para que a gente consiga acessar as árvores, mudar, enviar para colegas, debater estudos. A gente pode salvar numa pasta. Ele também já cria uma própria pasta para salvar essas mãos, é só habilitar essa opção. E é basicamente isso que nós temos aqui no nosso HRC. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem deixar no comentário aqui embaixo. Vocês também podem estar participando da nossa comunidade no Discord, Confraria do Poker, né? Tem o link aqui embaixo também. Lá vocês podem estar debatendo mãos com outros membros, podem também me marcar. A gente tem eventos exclusivos. Tem também o link do GTO Wizard, do Instagram também. Então, deixa o like, se inscreva e até o próximo.